Bom dia, tudo bem com vocês? Eu quero convidar você para a leitura da Palavra de Deus comigo. Nós vamos ler o Evangelho e hoje é o dia de finados, né? É duro até dizer, comemora-se o dia de finados, né? Mas é marcado no nosso calendário o dia de finados. Há uma tradição católica especialmente, né, de visitar cemitérios nesses dias, levar coisas e tal. Não é muito da nossa tradição, mas é bem verdade também que a gente viveu uma semana de muitas mortes. Então isso nos pega e nos afeta de várias formas, ou de diferentes formas, né? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 11. É o relato da morte de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus, alguém a quem Jesus visitava a casa, né? Esses três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. E aí, a partir do versículo 17, para ficar um pouco mais curta aqui a leitura, o texto sagrado diz assim: Jesus, né, foi buscado pelas irmãs para que viesse atender e visitar Lázaro, que estava muito doente. E aí no versículo 17, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Ou seja, Jesus não chegou a tempo, né? Estava longe, provavelmente veio andando. E Betânia distava de mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, então uma cidade vizinha a Jerusalém. Eu estive lá, tem hoje uma igreja construída lá, em homenagem a esse episódio da ressurreição de Lázaro. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. Chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado nesse povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou, depressa saiu. Os judeus que estavam confrontando-o em casa seguiram-no, supondo que ele ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito, perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, que era uma gruta, com uma pedra colocada à entrada, e disse: tirem a pedra. Disse Maria:
irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E Jesus disse: Não lhe falei que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram uma pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, dizendo: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com suas mãos e pés envolvidos em faixa e linho, e o rosto envolvido num pano. E disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por podermos prestar culto ao Senhor, e nós pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a morte é uma realidade que nos cerca, nos ronda, é uma coisa inevitável. Eu, infelizmente, aprendi talvez a conviver com a morte desde muito cedo. A minha primeira memória de infância, uma das únicas da primeira infância, é a morte do meu irmão. Porque eu tinha 5 anos de idade, ele tinha 3 anos e meio. E eu lembro da minha mãe acordando de madrugada para levar ele ao hospital. Eu acordei também, pedi para ir, ela falou para eu esperar, que ela voltava logo. Meu irmão foi para o hospital ali bem cedo e no final do dia ele morreu. Foi uma meningite e foi muito rápido. Ele morreu no mesmo dia em que ele foi socorrido, com até então os primeiros sintomas de febre, dor na nuca, essas coisas. E eu lembro da memória do dia, da casa começando a chegar gente, e eu meio desconfiado para saber o que estava acontecendo. Comecei a perguntar do meu irmão por que não tinha voltado. E aí a Deise, a minha tia que frequenta aqui a igreja, foi quem me deu a notícia. A Deise é minha tia e irmã, né? Só 2 anos mais velha. E ela que me deu a notícia que meu irmão não voltaria mais. Depois, na adolescência, eu tive... Aliás, ainda na infância, mas um pouquinho mais velho, eu tive um tio assassinado a tiros na cidade de Tiradentes. Até hoje a gente não sabe muito o que foi, ou talvez não se diz muito o que era. Aos 13 anos, eu tive um outro tio assassinado, irmão da minha mãe, a facada. Esse eu vi caído na rua. Porque quando eu fiquei sabendo, eu fui lá ver onde ele estava, e era no bairro que eu morava, no Brás, e eu vi o corpo dele no chão. Já vi outras mortes também. Eu trabalhei como camelô nas ruas do Brás, e um dia eu vi uma criança sendo atropelada por um ônibus. O ônibus passou literalmente por cima da cabeça dela. E eu meio que amparei a mãe. A criança soltou da mão da mãe e correu. Até por isso eu aprendi a atravessar a rua segurando no pulso da criança e não na mão. Porque na mão escapa mais fácil, no pulso a gente segura. Então, outra vez teve uma desavença, ainda no Brás, onde eu trabalhava, né, no meio das barracas, e eu vi um cara esfaqueando o outro. Esse outro cara morreu também. Eu devia ter, talvez, 17, 18 anos. Quando eu tinha 21 anos, meu pai morreu. E eu não vi ele morrer, mas tive que fazer aquele protocolo no IML de reconhecer o corpo ainda aberto, porque ele morreu em casa e teve que passar por autópsia. Foi um infarto. Então, essa coisa da morte, e depois como pastor, né? Muitos cultos fúnebres, muitas visitas em hospitais e situações em cemitérios. Então, essa coisa de conviver com a morte é uma coisa um pouco recorrente na minha vida. Mas mesmo assim eu teimo em não me acostumar com ela. E é melhor que seja assim, né? Penso eu. Eu continuo não me dando bem com a morte, não achando que é uma coisa normal, não achando que é uma coisa a ser celebrada, não achando que é uma coisa festiva e alegre quando alguém morre. E aí, essa semana, no Rio de Janeiro, morreram pelo menos 121 pessoas lá na ação da polícia no morro.
né? Provavelmente 117 suspeitos e mais 4 policiais. Isso tomou a minha agenda, como talvez de alguns de vocês, a semana toda, né? Então eu fiquei... Não fiquei um especialista em segurança pública, como tem vários na internet nesse momento. Nem fiz postagem sobre isso. Mas fiquei remoendo, fiquei estudando, fiquei lendo, fiquei ouvindo podcast, notícia, texto, trazendo à memória lembranças. Eu vivi um pouco dessa realidade de morro do Rio de Janeiro, não porque morei, mas porque fiz muitas viagens missionárias para o Morro do Borel. Houve uma época que fiz 5 anos seguidos subindo o morro, com ações, com jovens da igreja que eu participava, e algumas vezes fui sozinho depois para visitar os amigos que eu fiz lá no morro da Jocum, da Jovens com uma Missão, que tem uma base, um trabalho bem bonito lá no Morro do Borel. Vivi aquela fase, vivi um pouco essa realidade de ver, né, pelo menos essa realidade do tráfico, os caras armados para lá e para cá com fuzil, aqueles protocolos de como a gente tinha que subir o morro, vidro aberto, luz interna ligada, cheio das regras. Vivi uma fase do início das UPPs, da Polícia Pacificadora, então uma fase que havia um policiamento mais ostensivo, e a gente pegou também uma semana dessa que a gente subiu o morro e era enquadrado pelos policiais para saber o que a gente estava fazendo ali, onde é que a gente ia e tal, e a gente se identificava e seguia o trabalho. Depois da UPP, né, a ideia de uma polícia presente ali no morro e tal, e era uma coisa assim mais tranquila. E essa coisa da violência urbana é um negócio realmente muito complexo, né? Por isso que não dá para acreditar em tudo que a gente vê e não dá para embarcar em tudo que se fala e se escreve por aí. Mas a real é que essa coisa da morte é sempre muito dura. E é uma coisa com a qual a gente não deve banalizar. Nunca é uma coisa boa. Nunca é uma coisa a ser comemorada. Nunca é uma coisa a ser banalizada. A vida é sempre um dom de Deus. A vida é sempre algo muito especial. E eu creio que a nossa vida deve estar engajada em função da preservação de todas as vidas possíveis. Possíveis porque, claro, nem todas as vidas são possíveis de ser preservadas, seja por doença, seja por situações de violência. Mas aquilo que nos diz respeito, aquilo que deve ser o nosso sentimento, aquilo que deve ser o nosso coração, aquilo que deve ser a nossa motivação e aquilo que deve ser o nosso trabalho efetivamente, eu acredito que deva ser sempre para preservar vida. De todas as formas, de todas as maneiras, com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos recursos, com tudo que a gente puder fazer, preservar a vida. A vida é um dom precioso de Deus. De tudo aquilo que Deus nos deu, a vida é a coisa mais preciosa que a gente tem. Além, né? E para além da vida aqui, a vida eterna, a vida para sempre. Então, essas coisas de violência e de morte, apesar dessa familiaridade toda com mortes, me afeta, me entristece, me move muito. De todas as formas, né? Eu queria muito que, primeiro, não houvesse violência urbana, segundo, que não houvesse mortes, mas eu também sei que os policiais que subiram ali, subiram sob um comando que eles têm que obedecer e subiram para fazer um trabalho importante, né? Não dá para deixar as pessoas oprimidas pelo tráfico de drogas a vida toda. E aí não dá para subir com flores na mão quando os caras estão lá com fuzil, né? Então, de fato, eu acredito que houve confronto e aí o resultado foi esse tanto de morte. E eu não quero entrar aqui no debate político,
porque isso tem se tornado quase tudo no nosso país, né? Vira um debate político entre direita e esquerda. Então, acho que não é o caso. Cada um vai tendo as suas convicções. Não vou entrar aqui no debate sobre segurança pública, porque, claro, eu não conheço, não sou da área. Então, apenas ouvi, li alguns especialistas que eu encontrei aí na internet. Mas eu falo a partir do lugar do pastor. A partir do lugar de alguém que lê a Bíblia e tenta entender a realidade que nos cerca. E tenta uma resposta bíblica para as coisas. A Bíblia também é cheia de morte. Infelizmente. Né? Logo no comecinho da Bíblia, um irmão mata o outro. O Caim mata o Abel. Então, para quem acha que a Bíblia também só tem amor e paz, não leu a Bíblia direito. A Bíblia tem muita morte, a Bíblia tem muita guerra, a Bíblia tem morte de vários lados, em várias circunstâncias, em várias situações. Mas quando eu olho para Jesus em específico e as mortes que Jesus estava mais próximo ou envolvido, sempre houve um lamento pela morte e uma busca por apontar e providenciar a vida. Quando a mulher é pega em adultério flagrante, e a Bíblia mandava matar. Sim, a Bíblia manda matar no Antigo Testamento. A Bíblia manda matar mulheres e homens pegos em adultério. A Bíblia manda matar pessoas que desobedecem os pais. A Bíblia manda matar homossexuais. No Antigo Testamento é só você ler. Mas diante desse momento em que as pessoas estavam prontas para matar aquela mulher, Jesus diz a clássica frase, né? Aquele que não tem pecado, então atire a primeira pedra. E aí ninguém pôde fazê-lo. A mulher saiu com a vida preservada. Diante da morte de Lázaro, que é o texto que a gente acaba de ler, Jesus chega e chora. Eu acho que essa é a única reação possível diante da morte. Silenciar, abraçar quem está chorando e chorar também. Então é muito legítimo as mães, as irmãs, as esposas, os filhos, as filhas daqueles acusados de provavelmente traficantes chorarem. Porque quando alguém que você ama morre, você chora. Não importa quem era e o que fez. Você chora. E é isso mesmo. Isso precisa ser respeitado. É um luto legítimo. Por qualquer pessoa. Não é o caminho natural, não é o devido, não é o esperado, não é o que ninguém quer para si, para o outro. E você chora. E deve ser assim. Então a primeira coisa e a primeira resposta é que não importa as convicções políticas, ideológicas, diante da morte a gente chora, a gente não comemora. A gente não diz, olha que legal, morreram 100 e poucos. Olha que bonito isso, quantos corpos deitados no chão na praça. Não existe isso. Pelo menos não deveria existir pra gente. A gente chora, a gente diz que pena. Não significa que a gente está culpando a polícia, porque, pelo que tudo indica, de fato houve um confronto. Não significa que a gente acha que aquelas pessoas eram anjinhos inocentes, porque as investigações vão mostrar, mas ao que tudo indica, não eram nem um pouco. Não significa que aquelas pessoas fizeram males graves à sociedade, talvez mataram tantos outros. Tudo isso. Mas ainda assim, a gente não comemora a morte.
ainda assim a gente não diz, olha que coisa legal. Quando Jesus vai para a cruz e há mais 2 condenados à morte, um do lado, outro do outro, Jesus não diz para eles, que bom que vocês estão aqui, vocês precisam mesmo morrer. Jesus está quieto, está em sofrimento. Um deles debocha de Jesus, e Jesus não lhe responde, continua quieto. E um deles pede misericórdia a Jesus, e ele não pede nem para viver, mas pede que Jesus lembrasse dele quando entrasse no seu reino, no paraíso. E Jesus fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, estar mexido, estar incomodado, estar às vezes até indignado, porque a despeito da morte eu também já sofri assalto, furto, essas outras coisas que a gente acaba sofrendo, às vezes nas grandes cidades, a gente não deve se curvar diante da morte no sentido de se acostumar com ela. Paulo diz em Corinto que a morte é a nossa inimiga. Paulo diz em Corinto que a morte é o último inimigo a ser vencido. Então, nunca daremos as mãos para a morte. Nunca acharemos a morte uma coisa boa. Nunca seremos amigos da morte. Sempre temos de resistir, mesmo sabendo que às vezes ela aconteça, às vezes ela é inevitável. Muitas pessoas procuram a morte. A vida do crime é uma vida de procurar a morte, né? A morte dos outros é a morte de si. A gente não deve compactuar com isso, mas a gente não pode celebrar a morte de nenhum jeito, de nenhuma forma. E o que nos cabe como igreja é estender essa palavra de esperança, essa palavra de vida que é o Evangelho. E quantas histórias a gente tem de bandidos que se converteram? Quantas histórias a gente tem de pessoas que passaram literalmente da morte para a vida? E a partir de nós e a partir da palavra de Deus, esta deve ser a nossa busca. E aí, nesse aspecto, que a nossa palavra nunca pode ser bandido bom é bandido morto. Nesse sentido, a nossa palavra deve ser bandido bom é bandido convertido. Isso significa que todos os bandidos vão se converter? Isso significa que a polícia tinha que subir lá com a Bíblia na mão enquanto os caras estavam de fuzil? Não. A polícia tem que fazer o seu trabalho, a segurança pública tem que fazer o seu trabalho, o governador tem que fazer o seu trabalho, mas a igreja tem que fazer o seu trabalho. E nesse aspecto, no meio daquele monte de mortos lá na praça de São Lucas, no Complexo da Penha, tinha uma tenda de uma igreja distribuindo água e orando pelas pessoas. E é uma igreja que eu nem simpatizo muito, mas foi um movimento bonito, de algum acolhimento, de algum alento, de alguma coisa ali, uma água e uma oração. Para as famílias, para as pessoas que estavam ali chorando seus mortos. E acho que é isso que a gente deve propagar, é isso que a gente deve ensinar, é isso que a gente deve levar. Às vezes que eu pude subir o Morro do Borel, às vezes que eu entrei em outros lugares, em outras favelas, foi por isso. Foi com essa expectativa, foi com essa esperança, foi com essa ideia. E acho que é isso que
que me move quando eu penso na missão, quando eu penso na evangelização, quando eu penso naquilo que a gente faz a partir do Evangelho, eu penso nessas possibilidades de transformação. Eu penso nessas possibilidades de mudança de vida. E aí a gente tem inúmeros testemunhos no sistema prisional e fora de que o que tem recuperado efetivamente pessoas é o Evangelho. Porque o sistema que a gente vive como um todo é muito difícil. O pecado domina a vida das pessoas. O demônio mesmo, a Bíblia diz que o demônio vem matar, roubar e destruir. Então, as transformações mais profundas e mais efetivas, penso eu, vêm de fato do Evangelho. E aí, diante dessa choro, diante dessa dor, a gente precisa continuar afirmando que a vida é um dom de Deus e que, mesmo com a morte dominando o noticiário, nós devemos ainda assim afirmar a vida. Se a gente estiver por perto de quem está sofrendo, a gente chora junto. E se a gente está de longe, em outros ambientes, a gente anuncia e celebra a vida. A vida, a vida, a vida. Todas as vidas importam, todas as pessoas devem viver. O não matarás é um mandamento fundamental e importante, ainda que às vezes se torne inevitável. E isso é compreensível. Mas da nossa parte, a vida. Sempre a vida. E aí a gente segue a esse, um Jesus que chora diante da morte, que não banaliza a morte, que não trata com frieza. E esse chamado de chorar com os que choram, né, de Romanos 12. Não precisava nem dizer, né, que o coração de Jesus é sensível à dor humana e o nosso também tem que ser. A gente também deve ainda se incomodar, se chocar, chorar, se condoer diante da dor humana. Seja diante da morte de quem foi, seja diante da dor de quem fica, seja diante dos órfãos que ficam e diante de toda uma sociedade que derrama sangue. Você sabe que na Bíblia, também no Antigo Testamento, as mortes precisavam ser julgadas e castigadas, né? E que quando não se encontrava ali o culpado de certas mortes, a cidade toda precisava se reunir em arrependimento e oferecer sacrifícios a Deus. Do tipo assim, a gente não encontrou o culpado dessa morte aqui, então todos nós somos culpados. Se encontrou o culpado, aí esse culpado respondia. Agora, se não encontrou o culpado, então a cidade toda respondia de alguma forma. E aí precisava se juntar, fazer orações, oferecer animais em sacrifício para pedir perdão a Deus por aquele sangue derramado, que não se sabia exatamente quem derramou. Interessante isso, né? E aí, claro que diante de tudo isso e diante da morte há muitas causas, né? E muitas situações. Mas com certeza o reino de Deus é um ato de protesto contra a morte. E por fim a gente vai caminhar para a ceia já, mas no mundo onde a morte grita, a igreja precisa insistir em falar da vida, com amor, com serviço, com compaixão. A gente precisa continuar a insistir a falar da vida, a falar de um Deus que quer
salvar vidas, a falar de um Deus que ama a vida, a falar de um Deus que nos deu a vida. E isso é precioso demais para ser banalizado, para ser perdido à toa. E aí a nossa missão é essa: insistir para que as pessoas todas tenham uma nova vida. Insistir para que todos se convertam. Insistir para que todas as pessoas tenham a oportunidade de transformação, de mudança de vida. Ainda que seja uma utopia, ainda que nem todo mundo vá se converter, ainda que nem todo mundo vá abandonar a criminalidade, ainda que nem todo mundo vá, enfim, mudar, a gente precisa insistir. Insistir mais uma vez, mais outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, com todas as pessoas possíveis que a gente encontrar, que a gente alcançar, que a gente puder fazer. E então, como igreja, a gente continua insistindo e reafirmando o valor da vida. Todas as vidas importam. Todas as pessoas deveriam viver por muito e muito tempo. Todas as pessoas não deveriam ter suas vidas ceifadas ou tiradas por qualquer que seja. Como eu já falei, infelizmente há opções que levam para a morte. Mas de nossa parte, nós temos de insistir, inclusive para que as pessoas não assumam caminhos de morte, mas de vida. Promover reconciliação e não ódio, né? A gente precisa insistir nesse caminho da reconciliação. É verdade que existe muito ódio nas redes sociais, é verdade que as disputas narrativas políticas incitam mais ódio ainda, né? E aí os algoritmos vão propagando isso o tempo todo. Nós temos que insistir num caminho de reconciliação. Nós temos que insistir num caminho de que todas as vidas importam, todas as pessoas importam, todo o choro é legítimo de familiares, de pessoas que perderam seus entes, e no que a gente puder atuar, a gente tem que atuar com uma palavra de abraço, de amor, de reconciliação, de uma nova vida, de uma transformação, porque se a gente investir no ódio, que é exatamente o caminho oposto da reconciliação, a gente vai jogar gasolina na fogueira. A gente vai aumentar esse ambiente de guerra, que é o que está acontecendo em algumas partes do país. Algumas vezes eu estive em Israel e visitando também cidades palestinas. Aliás, Betânia, a cidade que Lázaro morava, hoje é uma cidade palestina. E nesse ambiente de animosidade e conflito, as crianças, por vezes, elas são educadas no ódio. Elas são ensinadas que aquele outro lado são seus inimigos e que eles precisam crescer para matar. Dos dois lados. Entre palestinos e entre israelenses radicais. Isso nunca vai resolver o problema. Isso nunca vai ser uma solução viável. Alimentar o ódio na busca que um lado extermine o outro. Então a gente precisa insistir em uma cultura de paz. Não porque a gente é inocente ao achar que o mundo vai ser lindo e maravilhoso, mas porque é o nosso papel insistir nisso. É o nosso papel trabalhar por isso, é o nosso papel pregar isso, é o nosso papel fazer isso, trabalhar pela paz efetivamente, onde a gente está, por onde a gente anda, para quem sabe o mundo experimente um pouco mais de paz, um pouco menos de violência.
Então, vamos insistir nessa vida como um dom de Deus e não como algo descartável. Vamos insistir a viver como embaixadores da vida. Vamos insistir em pregar o Evangelho como esse efeito de transformação. E se você tiver triste, mexido com tudo isso como eu, é isso, você é humano. Você é humano e é bom que você continue sendo humano. É bom que você continue, de alguma forma, sendo tocado por essas coisas e que você continue orando pela paz, orando pela misericórdia de Deus, orando pelas conversões, orando pelas consolações, orando e pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia de nós, do nosso país, do nosso mundo, orando para que as ações políticas sejam efetivas e surtam efeitos positivos de paz, de defesa da lei e das coisas como tem que ser. Então a gente precisa clamar e insistir nessa direção. E como igreja, a gente precisa tomar isso a sério e insistir com isso o tempo todo, o tempo que a gente tiver vida, fôlego, saúde para isso. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Deus, é muito difícil esse nosso mundo, esse nosso país de violências, de crimes, de tanta coisa. Senhor, tenha misericórdia de nós, que todos os pecadores se arrependam de seus pecados. Todos se convertam. Todos valorizem a vida, a sua própria, a dos outros. Todos se rendam ao Senhor Jesus. Que esse seja o desejo mais profundo do nosso coração, que esse seja a motivação do nosso trabalho e da nossa vida no Evangelho. Que todos se convertam. Que nenhum se perca. Que nenhum morra precocemente. Que ninguém mate, que ninguém morra, que ninguém se mate. Mas que o dom da vida esteja sobre todos nós, esteja sobre o Rio de Janeiro, esteja sobre os morros e as favelas, esteja sobre todo lugar, Senhor, sobre todo o mundo. Tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia dos nossos trabalhadores, dos nossos policiais, tenha misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.